Este vídeo é um reflexo de uma visão muito pessoal de uma sociedade que amamos e admiramos. Enquanto no mundo dos seguros, vemos o espectro das moedas criptográficas, o labirinto dos blockchains, o nascimento dos smart contracts. As seguradoras estão sendo abaladas pela digitalização e as insurtechs, e estão enfrentando o desafio de criar ecossistemas. Ao mesmo tempo em que atendem a padrões de governança cada vez mais rigorosos, à medida que o movimento ESG se torna um imperativo estratégico. Depois de mais de 60 anos em seguros, é surreal lembrar na era da inteligência artificial, grandes dados, análise preditiva, robôs, drones e chatbots que os primeiros computadores no final dos anos 50 trabalharam com cartões perfurados. Um ressegurador pensou, na época, que eles só seriam usados para classificar a lista telefônica. Como júnior de uma empresa de resseguros, a ausência do chefe deu a um jovem a oportunidade única de conhecer Antônio S. de Larragoiti, que estava de passagem por Zurique a caminho do esqui em St. Moritz. No jantar para o qual ele havia gentilmente convidado, Dom Antônio perguntou sobre seus interesses e convidou-o a passar alguns meses na filial argentina da Sul-América. Este foi o início de uma estreita relação com a Sul-América e seus acionistas. Os monopólios de resseguro no Brasil e na Argentina limitaram as relações comerciais, mas foram estabelecidos fortes laços com filiais na Espanha, Peru e Equador. Talvez devêssemos dar-lhes uma breve visão histórica do desenvolvimento da Sul-América, começando com uma história muito breve de seguros no Brasil. Nos tempos coloniais, o seguro só podia ser concluído com empresas sediadas em Portugal. Com a chegada da corte ao Brasil em 1808, duas empresas receberam autorização. Realismo. Uma lei de 1850 proibia o seguro dos brancos, que era considerado imoral, mas autorizava o seguro dos escravos, que eram apenas mercadorias. Entretanto, já em 1855, a tranquilidade era capaz de segurar os brancos. Em 1895, uma nova lei obrigou os estrangeiros a manter reservas no Brasil. Isto levou à imigração de empresas estrangeiras e à criação de empresas locais, incluindo a Sul-América, que assumiu o portfólio desenvolvido para a New York Life. 1939 viu a criação do Instituto de Resseguros do Brasil, com um monopólio de resseguro que só terminaria em 2008, porque os esforços para aboli-lo antes esbarraram contra o mito de Getúlio Vargas. Nos anos 70 e 80, o bancassurance se desenvolveu e o Brasil se tornou um dos poucos países do mundo onde este modelo foi plenamente bem-sucedido. Em 1996, as empresas estrangeiras foram autorizadas a deter mais de 50% do capital das seguradoras brasileiras. Voltamos um pouco atrás para olharmos as atividades do fundador da Sul-América. Joaquim de Larragoiti foi um incansável empresário ibiarranite que abriu uma filial em Buenos Aires já em 1897, 2 anos após a criação da empresa. Em 1899, seguiram-se o Chile, o Peru, a Bolívia e o Equador. Depois retornou à Europa e abriu filiais em Portugal em 1901 e em Paris em 1904. Após a morte de Joaquim de Larragoiti em 1907, a expansão continuou com um escritório de representação em Londres em 1918, a criação de filiais em Madrid em 1922, Havana e Guayaquil em 1951, e na República Dominicana em 1954. Você pode se perguntar o que aconteceu com todas aquelas crianças da Sul-América. A decisão de vendê-las no final dos anos 90 pode ser resumida por uma piada do presidente executivo da empresa, Rony Lírio: o potencial de Campinas é mais interessante do que o de todas essas filiais. De fato, a decisão se deveu à impossibilidade de capitalizar e desenvolver as filiais estrangeiras, que viviam sob um regime paternalista, sem a estrutura necessária de uma multinacional. Além disso,
Para os brasileiros habituados às dimensões continentais, era difícil entender as características dos pequenos mercados expostos a terremotos ou, como a Argentina, com regras do jogo opostas às brasileiras. O período inflacionário dos anos 80, 400% em 1986, terminou com o Plano Real do presidente Cardoso em 1994. Rony Lírio é presidente executivo desde 1985. O sistema da bicicleta financeira, brincando com a inflação, está chegando ao fim. É um choque psicológico para o qual as estruturas técnicas e financeiras não estão preparadas. O maior problema é o fortalecimento das reservas técnicas. Vamos interromper a cronologia por alguns minutos para falar sobre as parcerias da Sul América com empresas nacionais e estrangeiras. Elas tiveram sua razão de ser quando foram criadas, mas, por várias razões, não atenderam às expectativas dos parceiros e da própria companhia. Os sócios locais temporários incluíam uma empresa do Grupo Bradesco, depois Unibanco, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Gerling, um defunto grupo alemão, ofereceu a oportunidade de desenvolver os negócios de grandes empresas. Aetna, que chegou em 1997, foi assumida pelo grupo holandês ING, que teve que vender a sua participação na Sul América em 2013 como resultado da crise financeira que forçou o banco a vender suas atividades de seguros. A última associação foi com Edelweiss, que se tornou Charecari quando a empresa-mãe nos Estados Unidos da América foi vendida. A Sul América é uma empresa com tradição familiar, que atribui grande importância à identificação dos membros das famílias acionárias com o destino da empresa. Alguns poucos retratos nos lembrarão de atores que tiveram uma profunda influência no desenvolvimento do negócio. Depois de Joaquim de Larragoiti, um primo, Julius Wallerstein, assumiu o Leme em 1906. Em 1924, Antônio S. de Larragoiti foi nomeado gerente-geral. Ele se tornou presidente em 1938. Em 1942, seu filho, Antônio S. de Larragoiti Jr., avô de Isabelle e Patrick, tornou-se diretor-geral e depois presidente do conselho em 1961. Ele também era um empresário ibarrante, visitando frequentemente as filiais espanhola e sul-americanas. Em 1980, as duas filhas de Dom Antônio, Emma Larragoiti de Portales e Beatrice Larragoiti Lucas, tornaram-se responsáveis pela representação dos acionistas, um período particularmente difícil, como acabamos de ver. Elas nomearam Rony Lírio como presidente em 1985. Isabelle e Patrick foram eleitos para o conselho em 1997. Os estrangeiros ainda não estavam autorizados a fazer parte dos conselhos de administração das companhias de seguros, por isso foi criado um comitê de estratégia para permitir que os estrangeiros participassem das reuniões. Em qualquer caso, o conselho tinha muito pouco a dizer. Recebia principalmente informações estatísticas sobre o desenvolvimento do mercado e algumas informações financeiras da companhia. Os problemas reais eram tratados diretamente com os acionistas. Uma pequena anedota: na sala de reuniões da diretoria, as cadeiras eram muito desconfortáveis. Patrick se recusa a mudá-las porque, diz ele, assim as reuniões duram menos tempo. Rony Lírio dirige a empresa com um punho de ferro em uma luva de veludo. Ele é um ditador benevolente que exige ainda mais de Patrick, que também fazia parte da diretoria, do que dos outros vice-presidentes. Em 2005, Patrick assumiu a direção executiva. Este foi um momento de grande tensão com os representantes da inglês. O estilo de gestão teve que ser alterado, a empresa teve que ser modernizada e muitos problemas tiveram que ser resolvidos. Uma nova sede no Rio de Janeiro, aberta em 2007, reflete este espírito de abertura e de transformação. Era também a época da entrada na Bolsa de Valores, o que representava novos desafios. Antes de voltarmos aos tempos recentes, vamos dar uma olhada em algumas imagens que nos lembram de onde viemos.
Aqui está a primeira apólice de seguro emitida pela Jovem Sul América, uma apólice de seguro de vida. Uma lembrança dos primeiros escritórios da empresa. Já naqueles anos, a Sul América cuidava bem de seus agentes. Em 1918, a empresa lançou o seguro de sócios, patrões e empregados, o primeiro produto de seguro de vida no mercado brasileiro e, na década de 1920, a empresa passou a oferecer outros produtos, como seguros de automóveis, de acidentes pessoais e de capitalização.